Voltamos ao vivo para essa segunda parte do programa Falando Francamente, onde hoje, dia 30 de maio, nós iniciamos nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito desta eleição suplementar aqui em Cabo Frio. Nós vamos entrevistar agora o candidato do PSOL, Leandro Cunha, mas antes eu vou apresentá-lo. Ele é administrador de empresas, com especialização em finanças, mestre em economia empresarial, professor do curso de administração numa universidade e concursado da Petrobras. Leandro Cunha, do PSOL. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juarez, boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer enorme estar aqui e poder utilizar aqui esse espaço, né, democrático para falar um pouco das nossas ideias, né, sobre Cabo Frio. Então, estamos à disposição. Meu amigo, por que você resolveu vir direto como um candidato a prefeito em Cabo Frio nesta eleição suplementar, sem antes ter concorrido, por exemplo, como vereador? Então, Juarez, eu entendo que pela minha própria formação, né, eu acho que eu já tenho total capacidade para exercer um cargo de prefeito, né? Eu estou acostumado a lidar com dinheiro público, né, com administração pública. Eu fui concursado do IBGE, trabalhei com finanças públicas desde lá de 2001, quando me formei. Foi o primeiro concurso que eu passei, né, e exerci cargos gerenciais. Então, a minha formação é gerencial, né, muito mais gerencial do que propriamente política, né? Mas eu milito na política desde muito jovem, desde lá de 1990, participei, né, do movimento secundarista aqui no município de Cabo Frio, né, sempre militei em política partidária também, mas nesse momento em que a gente se encontra mais amadurecido, né, em condições, eu primeiro me pautei no meu aprimoramento acadêmico, né, então hoje eu me sinto muito mais amadurecido para exercer um tipo de cargo público como esse. A questão política eu já adquiri ao longo da minha própria vivência como militante partidário. Então, eu não vejo que o fato de você ser vereador seja um pré-requisito para exercer algum cargo público executivo, né, num poder executivo. Sim. No caso, você já milita, você fala, na política, no PSOL, ou você tem experiência em outro partido de antes? Ou não, só no PSOL? Não, já militei, né, eu militei no Partido Democrático Trabalhista por muitos anos, né, e depois me desfiliei por discordar, né, de algumas práticas daquele partido. Fiquei um tempo sem militar, sem participar como militante de um partido diretamente, e depois fundei o PSOL aqui em Cabo Frio, fui um dos fundadores e desde então continuo no PSOL. Leandro Cunha, ser um nome novo e até um pouco desconhecido, digamos, da massa, né, da questão do povo, no termo da política e do próprio eleitor, isso te ajuda mais te ajuda ou mais te atrapalha? Então, numa campanha curta como essa, né, em um pleito que é traumático para o município, né, um pleito em que um prefeito foi cassado por práticas ilegais, né, eleitorais ilegais, isso tem que ser dito. Então, isso causa um trauma e é muito rápido, é um processo muito rápido. Isso, de certa forma, atrapalha, né, porque pode ser que o nosso nome não alcance lá todos os cantos da cidade de Cabo Frio. Entretanto, por outro lado, também ajuda, porque pelo fato de eu não ser, né, contaminado com essa política que a gente vê aqui instalada no município, né, de não ter participado, ainda bem, né, desses grupos políticos que estão atualmente instalados aqui no município, isso também me dá condições favoráveis, né, de aceitação também como um político renovado, de inovação e de transformação social para o município de Cabo Frio. Então, acho que isso também favorece. Nós estamos ao vivo, o programa Falando Francamente, entrevistando o candidato a prefeito nessa eleição suplementar, aqui em Cabo Frio, Leandro Cunha, do PSOL. Com tão pouco tempo de campanha, como você já explanou, tanto tempo no sentido de dias, né, quanto eu acredito que no horário gratuito eleitoral que começará, né, porque depende da quantidade de partidos agregados, de toda uma coligação. Então, com tão
pouco tempo, meu amigo, como que você espera alcançar como estratégia, né? Que o seu nome chegue no maior número possível de comunidades e bairros aqui de Cabo Frio e se fazer conhecido pelo eleitor? Então, primeiro a questão das mídias sociais, né, de programas como o seu, como do Sidney Marinho, entre outros, as rádios, têm aberto, né, a possibilidade da gente debater democraticamente as ideias que a gente pensa para a cidade de Cabo Frio. Então, acho que isso é um facilitador. E, de outra forma, a estratégia é militância, né? Nosso partido ele é um partido formado de militância e não tem pagamento, não tem valores, né, pagos a cabos eleitorais. Então, nosso partido é formado por uma militância aguerrida que nos acompanha, né, e que a gente vai fazer uma campanha muito simples, muito de pé no chão e de contato direto com o eleitor. Então, acho que o conjunto dessas coisas, né, a gente consiga alcançar, ter um bom alcance do nosso nome aí em todos os cantos de Cabo Frio. O partido do PSOL, ele ainda é lembrado aqui em Cabo Frio, Leandro, a gente liga logo ao nome do Cláudio Leitão, né, que se desfiliou, mas que foi candidato pelo partido à Prefeitura de Cabo Frio por algumas tentativas. No caso, hoje, o Cláudio Leitão coordena a campanha do doutor Adriano, seu concorrente ao pleito nessa eleição suplementar. Isso não demonstra, Leandro Cunha, um racha no partido ou um paradoxo dentro de um discurso de campanha? Por que o Cláudio não está com vocês? Então, primeiro quero deixar claro que não existe nada de pessoal entre eu e o Cláudio. A gente se conhece há muitos anos, antes da política, e temos laços de amizade anteriores, né? Então, a crítica aqui não é a crítica à pessoa do Cláudio, sim a posição política que ele adotou, né? Então, eu quero deixar claro o seguinte, que foi uma decisão pessoal dele. Então, o Cláudio, que ele, durante tanto tempo, ele adotou um discurso, né, e uma prática de se manter distante da política tradicional, que é a política de troca de cargos, né, que todo mundo conhece, da velha política, que a gente chama de velha política, que é essa política que as pessoas se comprometem com as campanhas pelos cargos, pelos favores que vão vir, né, depois do candidato ser eleito. Então, ele acredita que Adriano tenha condições, né, de vencer esse pleito, e ele já negociou um cargo, né, e ele foi transparente, ele falou para o partido isso. Ele falou que ia conversar com Adriano e que Adriano ofereceu, sinalizou para ele uma secretaria, e ele já fechou. Então, assim, né, meu caro, assim é muito fácil, né? Eu acho que a gente firmar acordos políticos sabendo que a gente vai ser secretário, é muito natural que a pessoa defenda uma determinada bandeira dentro da cidade. Agora, defender como a nossa militância faz, como nós defendemos, como nós fazemos a prática política, que é a política na essência, né? Essa política é a política essência de ideias. Então, a gente trabalha dessa forma, trabalha de forma transparente, mostrando as nossas ideias, aqui viemos, e as pessoas vão aderindo pela nossa linha programática e não por questões de beneficiamento pessoal, né, ou de assumir cargos públicos na administração pública. Leandro Cunha, candidato a prefeito aqui nesta eleição suplementar em Cabo Frio, candidato do PSOL. A gente fala muito, principalmente vocês, hoje o discurso é esse, velha política e nova política. Leandro, na sua opinião, de verdade, existe a prática é diferente, velha política, e o novo realmente é novo na política? Então, é preciso a gente analisar, né, o quadro político da cidade, né? Então, tem candidatos, né, aí que se dizem de oposição, aquela coisa toda, e me parece muito mais um espetáculo teatral do que propriamente uma política de fato. Porque a gente sabe que a prática desses candidatos ditos de oposição são as mesmas práticas do atual prefeito Cassado e do ex-prefeito que destruiu, né, deixou a cidade em estado caótico nessa situação que ainda se encontra, né, que ela ainda não saiu desse processo. Então, assim, é preciso deixar claro que os candidatos ditos de oposição fazem a mesma prática. Eles negociam alianças, que são alianças pragmáticas, em torno de uma coalizão de forças e não de ideias.
Ou seja, essa coalizão de forças é para a ocupação dos cargos públicos. São negociações que acontecem que a política se torna um balcão de negócios. Então, as pessoas têm que entender que a política ela não é feita como um balcão de negócio. Só o Brasil que a gente tem essa cultura de assumir a política como um balcão de negócios. Nós não. Nós somos veemente contra essa política. Só nós temos claramente um posicionamento claro, transparente, né, para as pessoas, para os eleitores, de que a gente é efetivamente contra esse tipo de política. Então, se querem conversar conosco, nós não temos o menor problema de conversar. Nós não temos o menor problema de dialogar. Só que nós não vamos dialogar com cargo na frente. Nós vamos dialogar em termos de ideias. Então, eu estou ouvindo as melhores inteligências do município, né, das universidades, colaboradores que vêm com ideias para o nosso programa de governo. Então, essa reunião de ideias vão compor o plano de governo do PSOL, né, da chapa Leandro e Betinho, né, quero saudar o meu companheiro Betinho, que está aqui também, né, que me acompanha. Então, que fique muito claro, esse conjunto de ideias é que compõem, né, e se quiserem conversar conosco sobre ideias, não tem o menor problema. Já já a gente vai falar e perguntar sobre plano de governo, mas seguindo uma linha aqui, eu quero te perguntar para você apontar para a gente alguns erros que você julga imperdoável e que foram cometidos pelos ex-prefeitos de Cabo Frio, Alay Correia, Marquinho Mendes, e que caso você se consagre prefeito nessa eleição suplementar, você jamais fará. Ok. Pode apontar. Então, eu queria deixar bem claro que a gente fez uma análise histórica, né, do que vem acontecendo e tentando diagnosticar o que acontece nas finanças do município. Que as finanças do município são meio que uma caixa preta, né? Uma caixa preta, ou seja, não existe transparência, ninguém sabe os números, ninguém sabe de fato. Acontece uma intervenção na Concercaf, acontece uma intervenção não sei aonde, né? Vem Polícia Federal, né? Escândalo para cá e para lá, folha de pagamento voando por aí e não se apresentam números. Então, eu trabalho em cima de números, de fatos, né? Nós precisamos debater, né, em termos de propostas, de ideias, de números. É assim que se faz política, com transparência para o eleitor, não fazendo essa cortina de fumaça e esse circo, né, que se transforma a política, né? Então, a gente quer fazer uma política diferente. Então, o que a gente faria muito diferente? Primeiro, a transparência das contas públicas. A gente vai auditar todos os contratos de fornecimento, né, de prestação de serviço e vamos auditar as contas públicas do município. Isso é um compromisso assumido por nós. Vamos dar transparência para a população saber quanto que entra, quanto que arrecada, quanto que tem de despesa. Então, analisando a série histórica, a gente percebe que a cidade de Cabo Frio, lá na primeira década do ano 2000, ela veio, né, num movimento crescente de arrecadação, com os royalties, né, dando uma turbinada, né, na arrecadação do município, e os prefeitos que vêm se revezando, eles vêm inchando a máquina pública, né? Então, a arrecadação do município de 2008 para 2018, em cerca de 10 anos, ela praticamente duplicou, né, de acordo com a LOA, com o orçamento desse ano. Então, praticamente duplicou, entendeu? E a folha cresceu, assim, assustadoramente. Então, os gastos do município cresceram assustadoramente. Mas aí não é só o problema do inchaço, é de como é feito o gasto. Não adianta o prefeito caçado, o ex-prefeito dizer, porque eu reabri, porque eu fiz, porque eu aconteci, mas qual é a qualidade do gasto? Qual é o retorno social que esse gasto está dando para a sociedade? Então, o município de Cabo Frio hoje ele é eficiente na arrecadação e ineficiente no gasto. Então, a gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa manter a arrecadação, sim, eficiente, mas a gente precisa gastar melhor. Então, duas coisas que eu faria que eu não vi. Primeiro, transparência. Sim. E isso vai ser o carro-chefe, né, das nossas propostas. E segundo, gastar adequadamente. E a gente sabe como fazer isso. Falando de máquina inchada, folhas de pagamento, listas, portariados e comissionados,
Toda eleição gera esse clima de instabilidade econômica, gera um medo nas pessoas que trabalham de fato, que prestam serviço e que, independente de partido, sempre existem os bons trabalhadores e aqueles que estão lá prestando serviço de qualidade, serviço público. Como você fará, caso eleito prefeito de Cabo Frio, com relação a essa troca de grupo natural e com essa relação da onda de demissões que sempre acontece? Então, a questão né, da questão de desempregar, né, vamos começar por ela, a questão do desemprego, né, ela é grave. Né? Então, a gente não pode ser irresponsável e achar que a gente vai chegar, né, e vai chegar lá e vai desempregar todo mundo. A gente não pode adotar esse tipo de postura, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa, né, de quem não trabalha e quem trabalha de fato. Né? Porque a gente sabe que existem fantasmas na folha do município, né, que não trabalham, não contribuem com o município. Então, essas pessoas estão fora, logo de cara. De outra forma, a gente vai tentar realocar essas pessoas para locais, né, onde elas possam, de fato, prestar o serviço. Né? Então, a gente precisa fazer, né, essa realocação. E diante, né, de um quadro de muito inchaço, né, e nós tivermos que tomar alguma ação no sentido mesmo de enxugamento, então a gente vai precisar trabalhar primeiro, né, na questão de viabilizar empreendimentos na cidade, de ter credibilidade para que empresas venham para cá, se instalem aqui e possam abrir vagas na iniciativa privada, para que essas pessoas que estão penduradas lá na máquina pública, né, elas possam migrar aos poucos, né, para a iniciativa privada. Então, a gente tem que fazer um movimento simultâneo. Ao mesmo tempo que a gente tem que analisar e reestruturar, né, os quadros da prefeitura, a folha, né, a reestruturar as secretarias e tornar a máquina mais eficiente, ao mesmo tempo também a gente tem que tratar da questão da economia da cidade. A gente precisa abrir vaga, a gente precisa abrir frentes para que essas pessoas possam ser independentes do poder público municipal. Então, essa é uma medida que a gente vai trabalhar nessa linha. Leandro Cunha, você acha possível fazer essa medida de austeridade, de adequação de folha de pagamento, de preparar a economia local num mandato tampão de 2 anos? Então, eu queria dizer primeiro que a política fiscal, né, ela não tem que ser, num primeiro momento, austera no nível máximo. Ela Entendi. Não pode. Porque nem foi o que você propôs agora na resposta anterior. Nem foi. Então, a gente tem que ser austero, sim, em gastar adequadamente, gastar com equilíbrio. Propõe um equilíbrio das contas públicas. Agora, a gente sabe muito bem que a prefeitura, ela é um grande empregador, ele é o maior empregador da cidade. Então, se você desemprega essas pessoas, você está afetando o comércio, você está afetando as empresas. Então, a gente não pode ser austero no limite. A gente tem que ter consciência de que as pessoas, né, a sociedade precisa fazer um esforço para que a gente reequilibre as contas do município. Isso tem que ser feito. Nós estamos entrevistando, hoje dia 30 de maio, começando a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito para essa eleição suplementar aqui em Cabo Frio, Leandro Cunha, do PSOL. O seu partido tem por uma característica, eu acho que clássica quase, caminhar sozinho, né? Você acredita ser possível, Leandro Cunha, caminhar sozinho, que eu falo de coligações partidárias, tá? Você acha possível governar sozinho, sem o apoio, por exemplo, da Câmara ou uma base governista? Essa pergunta é muito boa, né? Porque isso dá a oportunidade da gente esclarecer que a gente não vai governar sozinho. Isso não existe, né? A gente só não quer governar na coalizão, né, tradicional, do modo tradicional. Né? Então, a coalizão de balcão de negócios a gente não quer fazer. Mas a gente vai, assim que for reeleito, chamar toda a Câmara de Vereadores, os vereadores, todos os setores da sociedade para um diálogo, para uma conversa franca, mostrando a gravidade da situação da máquina pública municipal, né? Apresentando também o que a gente pensa
e a gente vai tratar em forma de projetos e programas para o município. Então, naturalmente, vão ter aqueles vereadores que são responsáveis, né? Tem aqueles vereadores que realmente querem o bem no município, eles vão automaticamente, né, ou naturalmente, eles vão acabar caminhando e contribuindo para um governo nosso, né? Ao passo que também o que a gente vai trazer para o debate político central é a participação ativa da sociedade civil organizada. Então, muito cuidado para o vereador que se contrapor a um projeto nosso, porque o nosso projeto vai ser concebido pela sociedade, vai ser discutido com a sociedade. Nós vamos construir, né, ampliar e implementar de fato, né, que está previsto na Lei Orgânica Municipal, artigo 83, né, está lá previsto a participação dos conselhos municipais. E o PSOL tem a característica, tem no seu DNA a participação ativa da sociedade civil organizada. Então, esses conselhos vão ser a base do nosso governo, né? Com eles, nós vamos gestar os projetos para a cidade. Então, na medida que a gente propuser um projeto para a Câmara, vamos aceitar também projetos que venham da Câmara também, né? Vamos analisar e vamos fazê-los acontecer, se eles forem bons para o município, porque a gente não tem que ter esse tipo de vaidade, não. A gente tem que pensar no bem do município. Então, como é que um vereador, né, ou um opositor, né, vai chegar e vai se contrapor a uma demanda específica da sociedade, né? Então, a gente tem que ter, a gente vai tentar dialogar, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar com os trabalhadores, empresários, né, com pessoas notáveis na cidade para compor esses conselhos, mas espera lá, né, vamos ser responsáveis, né? Então a gente vai trazer o cidadão cabofrense para o jogo político. É assim que a gente vai trabalhar. Falando em mandato tampão, né? Pouco mais aí de 2 anos, você, caso eleito prefeito nessa eleição suplementar aqui em Cabo Frio. O que é possível, fala para o nosso telespectador, fazer nesse tão pouco tempo? Bom, se algum candidato fizer muitas promessas nesses 2 anos e pouco aí de governo, eu acho que ele estará mentindo, né, para a população. Então, a gente vive um quadro, né? A gente vive, que eu falo, porque eu estou olhando, eu estou vendo, né? Eu estou vendo acontecer e estou analisando as contas daquilo que é possível a gente enxergar, né? E a gente percebe, sim, que existe de fato, né, uma ineficiência no gasto público. A gente percebe, né, que há um inchaço da máquina pública, ela não funciona adequadamente. Então, não tenhamos ilusão, né, de que uma migração, você tem um tempo até a sua equipe, né, dar conta de tudo que está acontecendo na cidade, né, tomar conhecimento, e daí por diante você já vai pegar uma LOA, né, já vai pegar um projeto de lei já aprovado, ou seja, já meio engessado, né, dentro de determinados limites. Então, a sua margem de manobra também não é tão grande. Então, para o ano que vem, você já tem, né, praticamente já um comprometimento do que está acontecendo agora, né, nesse ano. Então, basicamente vão sobrar um ano para, de fato, você colocar a máquina, né, mais ou menos alinhada, né, a máquina pública. Quando a gente fala, são todos os setores administrativos, a administração pública funcionando de fato, e reequilíbrio das contas do município. Isso a gente precisa. Fazer economia, né, gerar economia para que a gente possa fazer investimentos. E os investimentos necessários, não só saúde e educação, mas a gente tem que pensar muito na questão da economia da cidade para poder a gente gerar emprego e renda no município, e assim a gente ter cidadãos menos dependentes da máquina pública e mais independentes, que é o que a gente quer, uma sociedade independente, fora desse assistencialismo impregnado na política cabofriense. Você acha que essa cultura, infelizmente, ou contracultura, vai ser fácil de ser modificada aqui em Cabo Frio? Desse assistencialismo e dessa dependência da mãe prefeitura, entre aspas? Exatamente, a mãe prefeitura, né? Região dos Lagos, né? Região dos Lagos, Brasil, né?
Infelizmente. Né? O cidadão, ele acaba, né, esperando muito do poder público, né? Mas a gente acredita, até porque eu tenho uma cultura, né, eu venho de uma cultura gestora, empreendedora, então a gente acredita muito no empreendedorismo, na capacidade empreendedora dos cidadãos. Então, se a gente conseguir realmente criar uma cultura empreendedora no município, conversar com os setores produtivos, com os trabalhadores, qualificar a mão de obra, preparar incentivo fiscal, né, fazer incentivo fiscal, preparar regiões do município para desenvolver infraestrutura e ao mesmo tempo, né, a gente conseguir criar uma cultura, um pacto, né, empreendedor na cidade, ou seja, vamos lá, vamos conversar com os segmentos, né, do comércio, segmentos do serviço e vamos gestar projetos para a cidade, por que não? Por que nós não podemos mudar essa cultura assistencialista para uma cultura empreendedora? Né? Então, eu fui gestor de projetos na Petrobras, fui gestor de projetos no IBGE e sei muito bem que você pode, dentro da administração pública, você pode ter uma cultura de projetos, porque a gente respira projetos tanto no IBGE, por exemplo, que é um órgão público que vive com convênios, diversos convênios e pactos com outros com organismos internacionais, captando recursos de fora, né, e de dentro do governo federal. Por que nós não podemos fazer isso no município? Por que não? Basta que você tenha credibilidade e tenha liderança, né? Coisa que o telespectador, o eleitor tem que ter muito cuidado com quem vai colocar à frente disso, porque se o cara não tiver capacidade de liderança, né, já começa com o grupo político dele, já não tendo liderança no grupo político e tal, você já pode ter complicações na administração. Se ele não tem preparo, se ele nunca estudou administração, com certeza ele não vai conseguir fazer o que ele diz que vai fazer. Então, é preciso separar o joio do trigo, colocar à frente pessoas preparadas para fazer essa mudança de cultura, levando a cultura empreendedora para dentro da cidade. A cidade precisa ser moderna, precisa ter um pensamento grande de cidade que quer se desenvolver, de desenvolvimento econômico. E a gente não vai conseguir com essa política assistencialista impregnada por todos os setores da sociedade. A gente tem que mudar essa cultura. Entrevistando ao vivo aqui na TV Litoral News. Você está acompanhando a gente também pelo site, pela página da TV e pelo aplicativo, canal 11, programa Falando Francamente, conversando com Leandro Cunha do PSOL. Leandro, qual vai ser, caso ganhe as eleições suplementares, se torne prefeito de Cabo Frio, seu critério para a escolha do secretariado? E te pergunto ainda, já tem nomes em vista? Olha, a gente, como eu falei, a gente não conversa... Eu estou tendo ajuda de diversos setores de inteligência do município, né, e de fora do município também, né? Então, assim, a gente não conversa com ninguém sobre cargo, né? Então, as pessoas estão ajudando porque acreditam na nossa candidatura, acreditam no nosso nome, porque o nosso nome tem credibilidade, o meu e do Betinho tem credibilidade dentro da sociedade. Então, isso facilita muito a interlocução, né, com os setores progressistas da cidade, e porque também tem setores conservadores que a gente não tem o menor problema de conversar, né? A gente não tem o menor problema, mas eles não querem, às vezes, conversar com a gente por uma questão de preconceito, né? Mas a gente não tem o menor preconceito de conversar, não. Pode nos chamar que a gente conversa. Então, dentro do setor progressista, de pessoas que realmente pensam numa cidade moderna, a gente está buscando essa inteligência. A gente vai compor um governo do PSOL eminentemente com pessoas técnicas, né? O critério é técnico no primeiro momento. Obviamente que a gente vai buscar quadros técnicos que se enquadrem dentro da nossa linha de atuação política, obviamente, mas não temos menor problema de buscar também pessoas fora do nosso quadro, dos nossos quadros políticos também, que sejam, primeiro, técnicos, que sejam honestos, né? Porque honestidade deveria ser uma questão essencial, normal, né? Mas a gente sabe que na prática não funciona assim. Então nós vamos buscar primeiro técnicos e depois pessoas com uma conduta ilibada, né? Com uma conduta séria, para que possam buscar e trabalhar junto conosco, compondo a nossa equipe. Não tem menor problema com questão, não tem menor preconceito com relação à questão ideológica, isso não tem problema.
problema. A questão eminentemente técnica tem que prevalecer sobre a questão política na questão da administração. Então, não terá menor problema nessa composição. Não pensei, quer dizer, já venho amadurecendo alguns nomes, né, mas não quero adiantar porque a gente não quer trabalhar dessa forma, a gente quer trabalhar em torno de ideias. E por que o termo ser diferente, né? Normalmente todos usam vice-prefeito, eu até escrevi sobre isso no meu blog, e vocês utilizam o co-prefeito, ele está aqui, né, professor Betinho, nos bastidores. Por que a diferença? É da ideia de parceria de fato e não a ideia comum, de senso comum, de que vice-prefeito é fantoche? Exatamente, né? A gente vê pela prática, e isso durante 40 anos, né, praticamente 4 prefeitos só, né, passaram pelo município, né? E esses 4 prefeitos que eu vi, né, eu tenho 43 anos de idade, que eu vi, desses prefeitos, eu não vi nenhum exercício a não ser político e muito pouco significativo do vice-prefeito. No nosso caso, não. No nosso caso, o vice-prefeito, né, o professor Betinho, eu tenho a honra de poder, de contar, né, com o apoio dele. Nós somos parceiros, sim, nós trabalhamos em conjunto, sim. O que eu faço, ele sabe, o que ele faz, a gente faz, eu sei, né? Existe uma parceria muito grande e, caso eleito, ele vai trabalhar, sim. Ele não vai ser figura decorativa, não, ele vai trabalhar. Ele vai estar comigo em todas as decisões, vai ser um grande conselheiro, ele vai exercer o cargo que ele achar necessário, né, que ele tenha competência primeiro para exercer. Então, Betinho, você é co-prefeito. Falando em Concercaf, né, que virou aí palco de operação da Polícia Federal, o que você fará, caso eleito prefeito em Cabo Frio, com a Concercaf? A gente tem que parar com essa ilusão, com esse discurso eleitoreiro, que eu vou acabar com a Concercaf, que eu vou fazer não sei o quê. É claro que a gente precisa fazer uma reforma administrativa, isso é notório, né? Notório porque a gente precisa gastar adequadamente. Mas uma autarquia, uma empresa pública, pode ser tão eficiente quanto a administração direta, né? A administração indireta e a administração direta, o que importa é ter a administração, é ter gestão, né? Então, se você você gasta adequadamente e se você honra, né, os contratos públicos de forma adequada, sem irregularidades na contratação, né, com editais claros, né, que facilite a concorrência no município, né, e que a concorrência, né, que no caso os empresários de Cabo Frio precisam se preparar para concorrer de fato, né, efetivamente participar dos processos licitatórios. Se você faz isso, não precisa acabar com a Concercaf, basta que você faça uma gestão adequada na Concercaf, né? Então, que você adeque, né, o plano de cargos e salários para que não tenha privilégio nela, para que ela gaste adequadamente, né, que ela faça a gestão do serviço público de forma adequada, eficientemente, e que ela preste o serviço que o cidadão espera. Então, a eficiência no serviço público, independente se é autarquia, se é empresa pública ou se é administração direta, ela vai existir com gestão, com gente séria à frente da presidência da Concercaf. Estamos entrevistando o Leandro Cunha, candidato do PSOL nessa eleição para prefeito aqui em Cabo Frio. Plano de governo, Leandro, na área da educação, o que você propõe e pretende fazer caso eleito prefeito na nossa cidade? Então, nesses 2 anos, que fique claro, né, nos 2 anos, a gente quer principalmente cumprir todos os compromissos com os profissionais da educação. A educação e a saúde consomem, né, mais de 50% do orçamento do município. Então, são pastas, né, muito pesadas, eu digo, em termos de orçamento. Então, a gestão da educação e da saúde, né, tem que ser tratada com muita seriedade, com muita racionalidade dos gastos públicos, né? Então, principalmente, a gente quer assumir um comprometimento com o funcionalismo público e, sobretudo, com os profissionais de educação, que a gente vai cumprir com o plano de cargos e salários, né, com toda
o pagamento do que é devido para os funcionários públicos, né, sobretudo da educação, que a gente vai poder fazer, né, ali as promoções, né, o crescimento dentro do plano de carreiras, né, os triênios, quinquênios, e efetivamente serem cumpridos. Esse é o nosso primeiro momento. E, no segundo momento, a gente tem que olhar a questão da estrutura das escolas, né, fazer as escolas funcionarem, reaparelhar as escolas. A gente precisa ter uma cultura também de educação em que privilegie os projetos de educação. Então, a gente precisa ter uma integração entre cultura, esporte com a educação. Hoje, basicamente, essas pastas elas trabalham de forma independente e não há uma integração entre essas políticas dentro do município. As escolas precisam ser produtoras de cultura, precisam efetivamente ter, dentro dos horários dela, né, possibilidade do pessoal carente, né, participar, ter projetos de inclusão social. E a cultura e o esporte são grandes projetos que a gente, aliados à educação, a gente pode desenvolver essa inclusão social no município de Cabo Frio. Então, aparelhamento, melhoria, a questão de ampliação das vagas de creche, por exemplo, que hoje no município estão abaixo da demanda, né? A gente sabe que o município não supre todas as vagas de creche, e creche é essencial porque a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa ter, né, como deixar o seu filho para poder participar do mercado de trabalho. Então, esse conjunto de coisas, valorização do profissional de educação, cumprimento do que é devido a ele, né? Valorização e qualificação do professor, aparelhamento das escolas com melhoria efetiva da infraestrutura das escolas, fazê-las funcionar de novo. Essa é a nossa meta nesses 2 anos de governo. Efetivamente, integrar as políticas. E, num segundo momento, a gente quer ampliar, né, fazer ampliações, trazendo o ensino técnico profissionalizante, criando um polo técnico, tecnológico aqui na cidade de Cabo Frio, porque a gente acredita que também a questão do polo técnico tecnológico ele será efetivo para a criação de uma cultura econômica na cidade de Cabo Frio, de inovação e de empreendedorismo. Então, a gente quer trabalhar nessa linha, mas isso seria uma meta um pouco mais adiante. E na área da saúde, o que você acha que é possível fazer nesse mandato tampão aí? Então, a questão da saúde também, a gente precisa tratar da questão também de valorização e de cumprimento dos planos de cargos e salários, né? Precisamos tratar da valorização do profissional de saúde, isso é um compromisso nosso do PSOL, né? Em todas as áreas, mas especialmente na saúde e na educação. Precisamos deslocar a política de hospitais, que é o atendimento secundário de saúde, e deslocar para o atendimento primário, que são os ESFs, que são os atendimentos básicos de saúde. Mas aí eu vi o prefeito Cassado falando que não, porque os ESFs, implantamos ESF, fizemos e aconteceu. Mas que fique claro que os ESFs precisam efetivamente funcionar, né? Eles precisam dar atenção devida, básica, devida às famílias. O médico precisa trabalhar, né? Precisam ter dimensionamento de equipes adequadas para fazer a cobertura daquelas regiões, né? E as equipes, os agentes de saúde precisam fazer um trabalho adequado para que a gente economize na questão hospitalar, no atendimento secundário de saúde. Então, tem que haver uma inversão nisso aí. E, obviamente, a gente tem que fazer a manutenção da parte secundária, né, do atendimento secundário, né, que aí envolve os prontos atendimentos, né, as UPAs, envolve a questão
dos hospitais, dos pronto-socorros, né? E a questão ambulatorial. Por exemplo, para Tamoios, a gente pensa muito na questão de tornar o Hospital de Tamoios um hospital ambulatorial de especialidades, né? E os pacientes graves possam ser atendidos num primeiro momento e serem transferidos aqui para o complexo do São Cristóvão ali. Então, é preciso que a gente faça uma integração entre as unidades de saúde para que a gente tenha sinergia. A gente precisa ter sinergia e não sobreposição. Se você tem lá, né, hospitais especializados e hospitais de emergência, não precisa você ter em toda a malha, né, do município. Você precisa ter, sim, atendimento básico em toda a malha do município para evitar a sobrecarga do sistema secundário de saúde. É isso que a gente vai fazer, deslocar e priorizar o atendimento básico de saúde, colocando efetivamente para funcionar. Vamos auditar todos os contratos dos ESFs, porque a gente sabe que tem muitos ESFs em prédios que a gente não sabe de quem que é, não sabe quanto que custa o aluguel, não sabe se o valor está adequado com o valor de mercado, e a gente vai olhar cada linha de gasto público. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa Falando Francamente. Nós entrevistamos o candidato do PSOL, Leandro Cunha, mas que ainda tem seus minutos de considerações finais. Pode falar com o nosso telespectador. Então, eu queria primeiro agradecer aqui a você, né, Juarez, a produção do seu programa, pelo espaço, né, e agradecer também a presença aqui do meu companheiro Betinho, e dizer para o eleitor, né, para o seu telespectador, essa audiência sua, né, que a gente precisa, de fato, implementar uma cultura diferente no município de Cabo Frio, né, uma cultura em que a gente extirpe esse câncer que é a política assistencialista, em que você, né, precise lá pedir lá um favor a um vereador, um favor ao prefeito, um favor a alguém da administração, para que você tenha lá o serviço que é seu direito a seu dispor. Então, a gente quer mudar essa política, quer devolver ao cidadão a cidade que é dele, né? Os serviços públicos têm que servir ao cidadão e não aos políticos da cidade. A gente não quer essa política de vender dificuldade para obter facilidade. Nós, do PSOL, estamos comprometidos com o cidadão, com a construção de uma administração coletiva, da participação ativa da sociedade civil organizada nas decisões da administração pública. E a gente quer fazer um governo de muita união, de vibração, de mudança dessa cultura, de esperar da administração pública e fazer com que o cidadão seja um sujeito ativo da política pública, da sociedade. Então, a gente vai conseguir, de fato, isso com a participação de vocês e vocês nos dando essa oportunidade para uma pessoa que se preparou, né, para exercer um cargo público, que está preparado para esse desafio. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a cultura da nossa cidade e ter uma cidade muito mais feliz, muito mais próspera e com oportunidades para todos. Leandro, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Nós entrevistamos hoje os candidatos Marquinho Mendes, do MDB, Leandro Cunha, do PSOL, iniciando nossa série de entrevistas, que continua na próxima quarta-feira. Você ainda me assiste nessas duas entrevistas amanhã, às 11h30 da manhã, na sexta-feira, às 20 horas e no sábado, às 8h30 da manhã. E a partir de sábado também, no canal do YouTube do Juarez Volotão, tem as entrevistas do Marquinho Mendes e do Leandro Cunha. Na próxima quarta, eu te convido a assistir ao vivo, às 17 horas, o Carlão, do PHS, e às 17h50, a Cristiane Fernandes, do PSDB. É a TV Litoral News fazendo a cobertura exclusiva dessas eleições suplementares, e o programa Falando Francamente, claro, não poderia ficar de fora. Eu desejo a todos uma excelente noite, um excelente feriado, fim de semana, e na quarta que vem a gente retorna ao vivo, sempre Falando Francamente.